Eu só aprendi e fui entender realmente a partir do momento que eu me tornei um investidor anjo. Puta. Eu quero que você traga para mim não as coisas boas, as dificuldades que você está passando pro conselho. E você pode até trazer experiências de outras atividades, de outras empresas, de outros ramos, mas que aplicam para aquela Sim. empresa. Eficiência na empresa. Você sabia que isso pode estar ligado diretamente a um conselho? Parece coisa de empresa grande, mas hoje é uma prática de empresas da nova economia. Empresas nascentes, pequenas empresas já estão tendo esse comportamento de gestão e governança porque parte de aconselhamento. A carreira do empresário, sempre muito solitária, não precisa ser mais a nova economia. As startups trouxeram muito isso e hoje as pequenas empresas estão pegando essa cultura, principalmente das startups. E hoje nós estamos aqui no HiPod, o podcast da Nova Economia, com dois conselheiros profissionais, Luiz e Carlos Rogério, para ser aconselhado e bater um papo sobre os benefícios e os desafios que tem na implantação de um conselho numa empresa e o que isso pode ajudar o empreendedor, principalmente a não trilhar essa trajetória sozinho, assim como você fala, né, Rogério? Na solidão empresarial, que não é saudável para ninguém, nem para o bolso, nem para a vida pessoal. Sejam bem-vindos, Luiz, diretamente de Minas Gerais, hein? Que honra ter aqui. Satisfação E participar Carlos aqui. Rogério, que é conhecido Tamo aqui do junto. HiPod, é um host aqui do HiPod, mas hoje está sendo entrevistado por ser conselheiro profissional de empresa. E nós vamos bater um papo sobre isso. Desmistificar também, hein, Rogério, que conselho é só para multinacional. Lembra que conselho era só sobre indústria, hein, Luiz? Mas antes disso, vamos perguntar um pouquinho, Rogério. Fala um pouco de você, Rogério. Quem que é o Rogério? Por quê? Vamos saber um pouco da vida para ver se isso tem ancoragem em se tornar um conselheiro? Faz sentido. Vamos lá. Fala, Rogério, de você um pouco. Bom dia a todos aí. Uma satisfação ter você aqui, meu querido. Rogério. Muito bom. É sempre uma gratificante a gente receber amigos assim e ter essa oportunidade de trocar essa ideia com você, Luiz. Muito especial para nós aqui. E assim, Diego, como você perguntou, cara, Carlos Rogério eu tenho já, por incrível que pareça, cara, eu já tenho 40 anos de empreendedorismo. Puta. É bastante. É muito chão. É muito chão. Aí. E assim, isso me trouxe há alguns tempo atrás, só para resumir Isso. a conversa, há 4 anos atrás, depois de tanto tempo empreendendo solitário, a buscar informações acerca do que estava acontecendo com esse negócio de tecnologia, nova economia, etc e tal, foi que eu conheci, né, o modelo de startup, o que é uma startup, como investir em startup, por que ela roda. Eu comecei a gerir a minha empresa como se elas fossem startup. Aí eu entendi a necessidade de um conselho, né? E vou mais longe ainda, porque, como você disse, culturalmente, né, Luiz, nossa geração, você tem a impressão que é o seguinte, você só pode ter quando se falava em conselho de empresas, são empresas multinacionais, aquelas empresas muito grandes, que era uma coisa muito distante pra gente, e que custava muito, né? E dentro da nova economia hoje, você sabe que, de repente, um equity... É possível você ter acesso a um bom conselho que vai te levar para um outro nível, com certeza. E assim, melhor que um conselho na empresa é você se tornar um conselheiro. É muito melhor para o empresário. A solidão empresarial, ela mitiga alguns prazeres da vida, da qualidade de vida, viu, Luiz? E aí, quando você aprende isso, você não precisa estar sozinho no comando do seu barco, no comando da sua empresa, os resultados vêm com mais força, com mais agilidade, com mais qualidade de vida. Quer dizer, é um tripé fantástico, né? E você acha, Rogério, que isso está atrelado a ter uma pessoa ou um grupo de pessoas para desabafar, para se aconselhar? Boa. Também, cara. Porque eu acho que passa por tudo isso, sabe? Não é só sobre gestão Não é técnica? só sobre números, não é sobre processos. Também é, lógico, né? Porque um conselheiro, ou um conselho, melhor dizendo, ele tem um cara de indústria, tem um cara de academia, tem um cara de saúde, que está tratando do seu negócio de fintech.
Então, a visão de drone, a percepção e o olhar crítico desses profissionais com a carga de experiência de vida que eles têm, cara, coloca a sua empresa 10 anos à frente, ou melhor, traz o resultado de 10 anos para o presente. Muito bom. Muito bom, cara. Eu acho... E agora Luiz Vasconcelos, direto de Minas Gerais. Luiz que está trilhando uma carreira profissional aí. Mas fala aí, quem que é o Luiz, de onde veio, o que você já fez na vida aí, Luiz? Bom, eu venho lá do Vale do Aço, né? Olha aí. Região de Ipatinga, Minas Gerais, onde tem a Siderúrgica Uzi Minas e outras, né? Lá é uma região, do lado da região de mineração, que é a região mais industrializada, né? Vale do Aço. E eu trabalhei muitos anos, foram 25 anos, com eletrônica e automação industrial. Trabalhava na produção de aços planos, então fui muito ligado à tecnologia no ambiente industrial. Depois disso, eu fui para a área jurídica, venho trabalhando 20 anos com advocacia. Então, agora, juntando essas duas experiências aí, tecnologia e jurídico, a gente está trabalhando com o conselho de empresas também. Comecei a fazer mentorias de negócios com empresários, né, com João Kepler e outros, e ali a gente foi achando um caminho natural pela experiência de vida de também se tornar conselheiro. E o conselho hoje não é só para empresas, sociedade anônima, empresas grandes, e nós estamos falando de conselho consultivo, porque tem uma diferença de conselho consultivo e conselho de administração, né? Conselho de administração é aquele que tem responsabilidade fiduciária, realmente o CPF responde pelo CNPJ, mas é o conselho consultivo, aquele que não toma decisões, mas aconselha a empresa para tomar as melhores decisões, vamos dizer assim. Então, nós estamos nessa jornada aí de experiência de jurídico, tecnologia, e agora me tornei investidor anjo também de startups, né? E a gente costuma falar que, mesmo para uma startup pode e precisa ter conselho. Já foi desmistificado essa questão de que uma empresa pequena não possa ter um conselho. E a gente costuma dizer que a governança corporativa começa na garagem. Na hora que tem dois jovens empreendedores discutindo, idealizando um negócio, e ali eles já definem um acordo de sócio, ainda que verbal, sobre a atribuição de cada um, quem vai investir, quem vai ser da operação, ali já está nascendo a governança corporativa. Isso é Boa. interessante. Muito legal, cara. Bem conceituar essa questão que eu acho que a gente pode começar sobre isso, Luiz. Vamos falar um pouco, então você falou de 2 tipos de conselho. Eu acho que a gente pode trabalhar até pelo aspecto da audiência, viu, Rogério? Sobre o conselho consultivo, cara. Porque eu acho que começar com um conselho consultivo é o início de uma musculatura para um dia você chegar no conselho administrativo empresarial. Que aí acho que aí a página muda de fato, né? Me fala aí, como que você vê um conselho consultivo dentro de uma pequena empresa? Vamos imaginar uma empresa aí que fatura... Cara, que uma pequena empresa pode falar aí em 1 milhão de faturamento ano, Rogério? Uma empresa média, né? Já não é mais micro, é uma pequena, né? É uma pequena, né? 1 milhão por ano, 80 e poucos mil, sei lá, por mês. Como que você vê um conselho dentro de uma empresa assim? Bom, consultivo. Tem várias coisas que você pode falar sobre isso. Eu estive conversando com o professor Eduardo lá do Board Academy, ele estava dizendo para a gente, e eu fiquei perguntando como que num conselho, eu vou conciliar governança, que pode eventualmente ser entendida como algo que controla, que segura, né? Aliado com o ímpeto dos jovens empreendedores, né? Como conciliar a governança e não prejudicar o empreendedorismo. A visão do... Então, ele definiu uma metáfora muito interessante, que ele disse assim, olha, como conselheiro, vocês não serão freio, vocês serão guarda-reio. Então, de um modo geral, o conselho vai orientar o empreendedor na sua trajetória, guiar, sem frear o ímpeto criativo dele, mas também não vai deixar ele cair no abismo, vamos dizer assim. Eu achei muito interessante essa definição. Pô, que legal, cara. Eu vou até escrever isso aí, porque essa frase é bem emblemática, né? Para uma startup, para um jovem empreendedor, o conselho da empresa não será freio, será guarda-reio. Eu achei uma metáfora maravilhosa. Rogério, eu acho que isso aí você pode também contribuir num aspecto... É uma questão de ego também, né, Rogério? Você ter que prestar conta ou compartilhar algumas coisas dentro da sua... Ego que eu falo, um ego de maturidade, inclusive.
sobre você ser dono de um negócio e naquele momento ser sabatinado, ou ser aconselhado, ou ouvir algo que você de fato não quer. O que você acha? Você acha que nasce primeiro no autoconhecimento, na gestão, no amadurecimento do cara? Assim, na minha opinião, eu acho que é o seguinte, o empresário hoje, o empreendedor, ele tem um caminho, para ele chegar nesse nível de conselho, de poder abrir as portas da empresa dele para um conselho, Diego, porque vai justamente não só no ego, mas eu digo até na autoestima e tal do cara. Porque às vezes a maioria do empresário tradicional, ele criou aquilo a vida toda, né? Ele tá na empresa dele há 20 anos, há 30 anos, é muito comum isso. E sempre decidiu sozinho cara, eu sempre falo, uma gestão verticalizada, né? E tudo depende dele, etc e tal. Então, a hora que um cara desse, se ele não tiver preparado, o nível de consciência dele não tiver equacionado, ele não vai aceitar um conselho. Ele não vai nem querer falar sobre isso. Ele precisa de ter o coração ensinável. Coração ensinável. Então, onde que ele vai fazer isso, Diego? Eu sempre falo isso. Cara, primeira coisa, ele tem que tomar consciência que ele precisa, que ele tá precisando dar um upgrade e bater o teto. Ele não... Porque, na verdade, o tradicional... Tem uma trajetória. Ele não consegue ver para onde que ele... para a saída. E então, onde que ele vê essa saída, cara, Rogério? não é jargão, é ecossistema. O cara ele tem que se acoplar a um ecossistema de VC, de startups, etc e tal. E a primeira ação desse cidadão, se ele quer realmente aprender e quer dar um passo para frente, ele tem que entender as coisas por dentro. E na minha opinião, aconteceu comigo, viu? Eu só aprendi e fui entender realmente a partir do momento que eu me tornei um investidor anjo. Puta, cara. Porque Tá vendo aí o fluxo? Sabe, é o fluxo. E você, uma Luiz? característica importante do conselho, que é o seguinte: Boa, hein, o Rogério? CEO, o gestor, está ali focado nas questões imediatas, rotineiras da empresa, Apagar no fogo. resultado, na operação. O conselheiro é aquele que vai trazer visão estratégica. E o ideal é que você tenha um conselho ali com visões de várias disciplinas, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? E você pode até trazer experiências de outras atividades, de outras empresas, de outros ramos, mas que aplicam Sim. para aquela empresa. Você não tem que olhar só o seu setor, vamos dizer assim. Que hoje a nova né? economia, o João até fala, É. compara banana com maçã, não Exatamente. banana com banana. Então, Isso o é conselho... emblemático. Teve um conselheiro de empresa que a gente participa junto com ele ensina muito pra gente, o André Fernandes, ele diz o seguinte, reunião de conselho, você passa, eu tô chutando alguns números aqui, mas assim, você passa 1/3 da reunião falando do presente e dos resultados, e o restante é pensando no futuro, né? No futuro da empresa. O conselho tem que estar visando a perenidade, o futuro, o crescimento da empresa. E eu ouvi uma fala, Estratégia, né? Eu quero que você traga para mim não as coisas boas, as dificuldades que você está passando pro conselho. Exato. lembra dessa O conselho frase é para emblemática? orientar, né? O conselho é para identificar risco, cara. Um conselho experiente, ele identifica risco, ele identifica oportunidade, ele está no estratégico, né? Agora, assim, voltando um pouquinho, se você hoje deseja surfar nessa onda, que não tem como não surfar, você não vai ficar para trás. Para mim, o melhor caminho é você ser um investidor anjo. Por quê? Quando você se torna um investidor anjo, você já... A maioria das VCs e tal, te coloca num conselho deliberativo, não, consultivo. Do pool, né? Aí você já começa, ter aquele contato com várias empresas, com escala, que coisa que você não tinha na sua empresa, que é a sua dificuldade na sua empresa. Aí você tem contato lá com 10, 20 startups, fala, peraí, e o que esse cara faz ali serve para mim aqui. O que aquele ali faz ali serve para mim. Aí vem um menino, um jovem, tá fazendo um puta projeto aqui, fala que isso aqui, eu posso ajudar ele nisso aqui, se linkar, vai dar um spin-off legal. A partir daí, você percebe que a sua experiência no tradicional é muito útil dentro do ecossistema. Tá aí, Aí você incorpora um conselheiro. E faz total sentido o investidor anjo, que tem o smart money, ser conselheiro daquela startup que ele investe, porque ali ele tem o interesse, né, no crescimento da empresa, e ele traz a expertise dele para orientar o crescimento da empresa, né? Então eu vou trazer um ponto e vou fechar esse quase um bloco falando sobre isso, até para a audiência, que nós chegamos em conclusão aqui, até porque eu estou
diante de 2 investidores anjos pode dizer profissionais, porque de pool, né, com vários investimentos anjos, que o fluxo para ter uma cabeça aí mais oxigenada para viver esse mundo de conselho, aconselhamento, é o fluxo de se tornar um anjo investidor de uma empresa e se colocar numa cadeira de conselho. Até para você ver o comportamento daquele conselho. Exatamente. Você fica observando o comportamento de outros conselheiros. Exatamente. Aí você começa a perceber que você não é... Você já percebeu, pelo menos eu percebo, que você não é dono da verdade quando você está no conselho? Você fala, tem gente melhor que você em um monte de coisa. E ali, geralmente, Diego, a experiência que eu tenho, e o Luiz deve corroborar com isso, a gente está ali como conselheiro, né, Luiz? Mas com um coração ensinável, amigo. Mas eu quero aprender com o meu colega, eu quero aprender com aquela startup. Ter outros pontos de vista. Claro. Agora, o mais impressionante para mim, pessoalmente, foi ter a oportunidade de tangibilizar o poder de escala de uma startup, das empresas que são orientadas ao equity. Porque a gente ouve falar muito, né, notícias rápidas, quando você não está conectado, você ouve lá, fulano foi vendido por 100 milhões, ciclano foi vendido por 300 milhões, fulano deu êxito no IPO. Acha que isso é longe e não é verdade, né? Não é verdade, está acontecendo todo dia, toda hora. Entendeu? Então você fala, como que uma empresa que fatura 100 mil por mês é vendida por 100 milhões, o caso da Repassa? Negócio exponencial. Aí você começa a entender o que é distribuição, o que é geração de valor, que na leitura do tradicional, eu não conhecia isso, Diego. Então, quando eu comecei a conhecer, estudar sobre, e depois, no segundo momento que eu começo a fazer investimento anjo e começo a tangibilizar isso, eu tenho a plena certeza que o negócio existe, é tangível, etc, etc. Que às vezes, quando você está lá atrás com um nível de consciência um pouquinho mais baixo, você acha que não existe, que é conversa, né? E aí vem a importância... E aí você não vive extraordinário. Aí vem a importância, Rogério, do que você falou, e o Luiz, eu acho que é emblemático nisso, né, Luiz? Você está no Board Academy, que é uma das maiores escolas, se não a maior de formação de conselheiros do país. Inclusive, um abraço aí, que nós vamos começar esse trabalho de formação de conselheiro aqui no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Porque um dos propósitos do ecossistema, Luiz, é ser uma rede de apoio para o empresário, cara. Chega de andar sozinho, cara, não precisa mais, não é sobre dinheiro apenas, é sobre trajetória e vai dar mais dinheiro, porque eficiência, né? Ter mais conselho. E assim, de entender que é frequentar um ecossistema, né? Quando você aporta um recurso numa startup, você não compra só um ativo de investimento, você compra um acesso a um ecossistema. Exato. Por isso que eu acho que esse é o melhor caminho. Eu falo assim, Luiz, não sei se você concorda, até porque você também é investidor de Venture Capital. A cultura Venture Capital forma os melhores empresários no mundo, Rogério. Porque você receber todo dia essa gama de informação que o Venture Capital traz, que é escala, equity, é um mar de informação que, se você não tiver dentro, você nunca vai ouvir. Ainda mais com o comportamento empresarial, que o seu umbigo está no balcão. O que você acha dessa cultura Venture Capital? Você acha que o caminho é esse? Eu vejo que você é um investidor completo, e essa questão muito educativa, quando você passa por todas as etapas do investimento. Por exemplo, o ideal, quando você está investindo em empresa focada em equity, é você passar pelo exit, né? A empresa cresceu, escalou e você vai vender lá na frente, né? Meu Deus. Mas, por outro lado, você passar por um write-off, uma empresa fechou, não deu certo, é educativo. Então, todos os processos estão te educando, vamos dizer assim. Processo de aprendizado, né? Estão te educando, cara. Isso aí que você falou é legal, porque educação, quando a gente fala de exit, né? De bons resultados. Só que o que você não tem é o processo da aprendizagem também. As que não estão dando certo. Porque recentemente nós tivemos um comportamento aqui, Rogério, que uma startup, o CEO estava com problema, você percebia que era um problema mais de comportamental mesmo, assim. E naquele momento, o empresário antigo, Rogério, quer, dar no meio do cara, fala, e aí, cara, levanta aí. Só que hoje a gente sabe que você chama o cara, vai dar uma aconselhada, você tá precisando de uma força, que é um comportamento de aconselhamento. O que a gente faria no mundo passado? Levanta a cabeça aí, cara, a empresa não é pra qualquer um, você não ia dar uma dura no cara, apesar de ter um ambiente duro, né? Sim, mas, cara, eu acho interessante você trazer isso, Diego, porque por trás de uma empresa,
tem um CPF, cara. Né? Então, às vezes, a gente tem que estar atento. Às vezes, não, a gente tem a obrigação, como VC, ter essa sensibilidade, principalmente nos nossos investidos, cara. Que o cara tem um CPF ali por trás, ele tem uma vida ali. Então, de repente, o cara deu deu uma vacilada em alguma coisa. Eles têm que saber, tem que entender o que está acontecendo. Pô, é na vida pessoal, é problema de saúde, é um problema financeiro que ele está tendo, ele não quis abrir. Pra gente entender o momento do jockey, né? Vamos dizer assim. Eu acho muito importante cara, isso. E, Rogério, você falou uma coisa que até é uma questão pessoal. Às vezes, cara, você guarda aquele problema e ele que talvez vai te derrubar, tá? Sabe aquela coisa de você não compartilhar com ninguém? E na maioria das vezes, um conselheiro já passou isso aí, cara. Exatamente. Que empresário que não passou uma curva, Aí você estendeu que não a bateu mão. uma canela, não existe. Aí o cara fala, calma, eu já vivi isso e foi pior. Vamos fazer a tal Respira, coisa. vem por aqui e aguenta as pontas. Daquele momento você fala, cara, eu só precisava ouvir isso. Falando do nosso mentor aí, você tem que tirar o bode da sala, você tem que enxergar seu ponto cego empresarial, né? Exatamente. Tá atrás de você ali o livro, Estamos- cara. Cara, pega aí, Luiz, pra mim. Vamos dar a dica do livro aí, cara. Justo. Acho que vale a pena. Porque você pode não estar enxergando dentro e fora do seu negócio. Né? Cara, tá falado. Tiagão, dá um zoom aí. Rogério, cara, eu falei que o João foi sniper nesse título aqui. O ponto cego empresarial, no final é sobre isso, cara. É ponto cego empresarial. Dentro dessa filosofia aí, não são números, não é só dinheiro. Por trás dos negócios estão pessoas. No final das contas, é tudo isso. E é a função do conselheiro orientar a gestão da empresa nas melhores práticas de governança. Existe um código de boas práticas de governança. Ele não é uma lei, mas ele é um código de Claro, conduta. com certeza. Então, o conselheiro tem o dever de orientar a gestão da empresa nas melhores práticas de governança corporativa. E gestão de pessoas é uma delas. Com certeza. Aqui a gente faz muito isso, né, Diego? No processo de aceleração, Luiz. Nós acelerados aqui, a gente tem todo esse cuidado, a gente tem todo um time de C-Levels aqui que tem essa sensibilidade, né? Olha, vamos tratar esse seu problema aí, esse seu viés pessoal, para a gente poder continuar seguindo aqui, etc. Eu até comentei nos bastidores, Luiz, com você. Eu acho, isso que você falou, Rogério, é a nossa maior cultura. Só para contextualizar para a audiência aqui rapidamente, quando a gente falou aqui de Venture Capital, quem não está familiarizado com esse tema, Venture Capital é investimento, é uma empresa especializada em investimento em startups, tá? Então, quando a gente fala muito de Venture Capital, você já sabe que é investimento em empresas com alto potencial de crescimento. Muitas vezes, Luiz, tá 3 pessoas maduras aqui, né? Eu vou fazer 44, sou mais novo. Acha que Venture Capital, startup é coisa de guri, mas não é não, né? Não. Que é uma das coisas que a gente desmistifica aqui. É coisa de adulto, coisa de empresas modernas, de mentalidade empresarial nova. Mas dentro desse contexto, Rogério, nós temos uma cultura aqui, Luiz, até para compartilhar com você um pouco e com o Rogério, a gente tem uma cultura, né, Rogério, de dar essas boas práticas por meio de um conselho para o empresário de startups em fases iniciais, que nós chamamos de early stage. Por quê? Você acha que um cara que começa do jogo lá no começo, tendo boas práticas com o conselho, ele vai passar numa futura rodada de investimento maior. Ele vai ter boas práticas, porque é conduta, isso é modos de gestão. Então, se no começo ele começa a ter compartilhar essas emoções e o seu comportamento de gestão, ele vai crescendo com maturidade de trazer essas boas práticas para dentro da empresa. Uma gestão horizontal bem executada, ela é muito eficiente. Então, nós temos essa cultura aqui, Luiz. Lembrando que quando ele for participar de rodadas de investimento para crescer a empresa, ou mesmo vender a empresa lá na frente, ele vai passar por processo de diligência. Né? É isso. Então, os problemas têm que ser resolvidos, porque senão eles vão aflorar no momento. Aí que vem a importância, assim, desculpe, Diego. Não, fica... A importância, aí vou voltar ao assunto. A importância de um conselho, né, cara? Porque o conselho é justamente isso, é o guarda-reio, né? Uhum. Ele tá para colocar o empreendedor ali, a empresa, no trilho novamente, para que ele chegue nesse lugar de sofrer uma diligência e sair lá na frente
ileso, né? Porque Sobre o que isso, acontece hoje? Tem muita empresa boa. Quase todas eu falo que as empresas Cara, são boas. O que falta é a maturidade Aí chega, empresarial. aí tem a oportunidade de apresentar para um fundo, pô, chega lá, nem o pitch é o correto, não teve orientação. Então, assim, aí que eu peso assim, cara, o smart money de um conselheiro. O capital intelectual de um conselheiro, a riqueza que é. uma experiência que eu tenho tido como investidor anjo, que essa definição do smart money significa... Porque senão você vai montar uma empresa de financiamento, você vai no banco, pega o dinheiro lá no banco. É, pronto. não, A figura do smart money é você trazer uma consultoria para o seu investido, né? Um conhecimento agregado. Só que eu vejo que como investidor anjo, a gente precisa de intensificar mais Sim. o smart. Muitas vezes a gente investe em negócio que a gente precisa de aproximar mais. A empresa tem que se deixar a gente aproximar mais para a gente trazer realmente um conhecimento agregado para ajudar o crescimento da empresa. Então, eu tenho visto em alguns casos, o smart money ainda está um pouco patinando. Precisa de levar mais. com mais intensidade o conhecimento para a empresa para ajudar ela a tracionar. Essa é a cultura da Hyped, né, Diego? Cara, eu ia falar sobre Fala isso, sobre Rogério. isso um pouco, Hoje eu tive uma... Eu de manhã eu acordei, liguei para uma startup, mandei uma mensagem cutucando isso aí. Eu quase disse assim, eu não disse para dizer aos poucos, né? Aproveita mais os seus conselhos, os seus conselheiros, Exato. porque você tá com o comportamento de uma empresa vertical, você está precisando de um aconselhamento. E eu falei várias coisas para chegar nisso. Mas, Luiz, a Hyped, até para falar um pouco o que o Rogério falou, quando nós fundamos a Hyped, como que ela nasceu? Ela já nasceu com a prática de conselho. Todos os investidores, ela nasceu já abrindo rodada de investimento. Todos os investidores se tornaram conselheiros e investiram na empresa. Então, eles fizeram duas práticas. Sentaram numa cadeira e aportaram o recurso na primeira rodada. Por quê? Como que nós íamos nascer há 3 anos atrás? Depois de alguns anos também de modelagem, né? Ela nasce depois de anos já de modelagem, de construção mesmo, de conceito, de tese. Ela já nasce com a tese bem lastreada. A prática já começou na primeira rodada. Ó, vocês vão pôr dinheiro, vão nascer, porque como vocês vão falar de investimento anjo, todos aqui têm que se tornar um investidor anjo inicialmente e se tornar um conselheiro. Porque lá na frente, culturalmente, isso vai fazer diferença. E boa parte, né, Rogério? Boa parte, porque os conselheiros, até para falar da cultura, foram escolhidos a dedos. Era um de cada setor com um skill diferente. Era tudo smart money, porque smart money, ele não é uma narrativa. Ele é um ativo da nova economia, o smart. E as pessoas ainda olham o capital financeiro como o principal. Hoje eu até ouvi você falando, tem capital social, capital erótico, capital financeiro, que se juntar, a grana virou só um capital na nova economia. Olha como que a economia do conhecimento hoje é mais valiosa. E não pode esquecer do capital intangível. Esse é o mais valioso. Que é tudo isso. O conjunto E o ser humano ainda está se evoluindo na nova economia para olhar o capital financeiro ainda. Para só estar olhando ainda o capital financeiro. Então, aproveita o smart, não só o money, porque às vezes o dinheiro tem no banco. Tem linhas de crédito. O dinheiro vem. O dinheiro é uma energia que se você trabalhar, ele vai vir. Mas o smart, ele é um capital intangível que deve ser explorado, cara. A gente nota que dentro desse contexto que você está dizendo, aquele momento de auê, de oba-oba dos investimentos em startups já passou, né? Agora estamos vivendo uma nova fase de uma outra maturidade que tem muito fundo de VC, investidor anjo com dinheiro para investir em startup, mas a startup agora tem que ter um novo padrão de exigência. Entendeu? Já passamos por aquela etapa de muitas startups fecharam, alguns bancos de investimento em startups também tiveram dificuldades. Cheques altos pra caramba. Exato. Agora é o momento da bola no chão e todas aquelas etapas de preparação de uma startup ser cumpridas a rigor. E o founder das startups tão bom, nós temos falado sobre isso, né, Rogério? Bastante. Hoje a gente tem a nossa Venture Capital, eu via no ecossistema o Smart Venture Capital, então a leitura de Venture Capital nossa é muito melhor do que nós tivemos há 3 anos atrás. Startup para nós hoje, né, Rogério? Acho que você pode falar bem disso. Ela é um celeiro de oportunidades de um ambiente de ecossistema riquíssimo,
que a gente fala é um ecossistema de sinapse, de plugs, que elas criam várias distribuições para o mercado tradicional. Então, eu não estou olhando... A startup não é só um ativo de alavancagem patrimonial. Ela é um plug, ela é um ambiente de plugin, de você trabalhar em ecossistema. Então, a riqueza da startup vai muito além. Ela está com um banco de dados, com distribuição, É com muita possibilidade de máquina de crédito. Então, por que você não vai ter um ambiente, não viver um ambiente de VC? O que você acha disso, Rogério? Não, e bem colocado, porque esse modelo de startup, com essa cultura, ela começou, ela foi desenvolvida pela dor, porque aí eu acho que aí vem aquela coisa, aprenderam na dor. Naquela explosão que teve, que valuations estavam super valorizados mesmo, né, erraram bastante com isso. A diligência era mais enfraquecida, porque explodiu, ninguém estava ligando para muita coisa. A O cultura, mercado não era tão maduro, né? faltava um pouco disso aí, e agora não. Por exemplo, aqui na Hype, Luiz, as nossas aceleradas, ela já nasce com conselho. A gente coloca ela debaixo das nossas asas aqui, vamos dizer assim, 1 ano pelo menos, para saber realmente se aquele jockey, se aquele fundador, ele tem todas as prerrogativas. Principalmente o coração. Principalmente o coração ensinável, etc e tal. É sobre isso, geralmente. Tem tem o nosso commitment também, que a gente não abre mão de algumas coisas. Sim. Não é só o dinheiro. Pode ser a melhor startup, o melhor projeto, pode ser uma coisa, uma nave. Cheirou esquisito. Cheirou mal. Você tocou num ponto interessante. Tchau, obrigado. Um ponto interessante que você tocou. Quando a gente participa de comitês de seleção de startups, são olhados os KPIs da startup, né, os indicadores ali, é olhado o modelo de negócio, o tamanho do mercado, se a solução realmente... O mercado precisa daquela solução. Mas um outro fator de peso que é olhado é quem é o founder. O background, né? É isso aí. A pessoa que está à frente da startup. Quem está em cima do O arreio, cap né? table ali, quem está à frente da startup, quem está tocando, se ele está tempo integral ou não está. Isso aí tem um peso Que essas coisas foram ignoradas naquele boom, né, cara? Com certeza, senão não tinha dado tanta... Eu acho que eu vejo também como uma maturidade do ambiente de investimento startup. E agora eu estou vendo um movimento, Rogério, acho que é claro aqui na nossa mesa, de investidores, pessoas maduras vindo para esse ambiente, porque estão vendo... Porque o empresário é o seguinte, eu já li num livro, acho que do Paulo Lema. Cara, tá nesse livro aqui, cara. Que coincidência, eu acho que ele fala nesse livro, que ele faz o prefácio, que ele ele fala, se eu não me engano, ele fala que é um dinossauro assustado. Aí depois os caras falam, mas quando um dinossauro assustado se mete. Então, assim... Pô, o que tá acontecendo? Só que o empresário, ele não tá entendendo, mas ele tá sentindo o faro do negócio. Daqui a pouco ele começa a entender, e é o que eu tô vendo no ambiente de startups, Luiz. Os caras começaram a entender que não é oba-oba. Começou aqueles investimentos direto, maduro, né, Rogério? Aqueles investimentos direto, o cara falou, vou ter uma grande ideia, o cara botou dinheiro, perdeu porque entrou num ambiente de risco não controlado. E aí foi um erro dele e ele achou que o mercado era aquilo. E isso poluiu um pouco o mercado de startup. Sim. Só que hoje nós estamos vivendo um novo momento, que com certeza o comportamento, porque como que uma empresa não vai ter uma mentalidade de escala, de inovação? Não existe mais empresa que não será uma startup, ou pelo menos terá uma mentalidade de startup, né? E dentro desse movimento, muita gente madura vai vir, hein, Luiz? Sim. E você tocou um ponto atrás aí, que startup não é só coisa para jovem, né? Não é só coisa para guris, vamos dizer assim. Na verdade, você vai conciliar a criatividade, a energia, o ímpeto criativo dos jovens com a maturidade dos que já têm uma vivência aí, sim, que vão fazer papel de conselheiro. E tem dado... Não, tá obrigado. E tem dado muito certo, né? E esse casamento... tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo, né? Hoje a gente teve uma reunião hoje pela manhã no conselho de uma empresa que a gente dá conselho lá, inclusive. Investida nossa, né? Uma investida nossa também. E o founder, o fundador, que é o CEO, é uma máquina. E assim, eu posso falar que ele é um jovem, né? Sim. Né? É sempre do ponto de vista de onde você está olhando. Se eu pegar... Para mim, ele é um jovem, né? Eu acho que tá na casa dos 30 ainda aí, por ali. Então, assim, e isso é muito legal. E um coração super ensinável,
full time, super importante. Sim. Não dá para ficar part-time num projeto desse. Tipo Não, assim, Não vai. eu conheço vários que ele fala, não tem plano B, minha vida tá aqui nesse negócio. Exatamente. É isso? E startup é isso. Isso não tem faz plano B. diferença, Se a hein, cara? startup é ruim, skin in the game. começa outra, não tem problema, meu. Queimou o navio. Fala qualquer coisa, mas, cara, a capacidade de você se colocar no ambiente onde não tem mais volta, não é sobre você ser inconsequente e jogar tudo para trás. Às vezes eu faço uma reflexão nisso, porque foi um caminho que eu me coloquei. Só que você precisa ter resiliência e passar tudo que talvez você achou que você teria passado no ambiente passado, Rogério, e passar de novo, mas passar melhor e aguentar, porque tem uma saída positiva, né? Diz que Deus deixa você passar o deserto, o deserto é feito para você passar, não para você permanecer. Então, assim, você faz um skin in the game, queima seus navios e fala, cara, aí vem a maturidade também espiritual, por isso que às vezes o CPF emocional de falar, eu vou aguentar. A hora que eu sair, eu vou sair grande, hein? Há um princípio também que ele não te dá um fardo maior do que você pode aguentar. Não. Aí, pronto, velho. Olha que interessante esse assunto aí, Luiz. Assim, porque quando você tá com 20 anos, você traz essas analogias? Não traz, cara. Porque você não tem a maturidade, às vezes, muitas vezes, né, Rogério? Às vezes você pode estar... Imagina você hoje dando um conselho para um jovem, Rogério. Cara, Fala, calma, cara, você tá passando... respira, meu. Vamos respirar. Aí você traz essa passagem bíblica, ele não vai te dar um fardo. Aí o jovem sente... Aí ele sente a presença de Deus por meio de um conselheiro que já passou, que sabe que isso passa. Cara, e assim, até você trazendo aí nosso grande mentor aí, o João Kepler, ele fala o seguinte: um bom conselheiro é aquele que ajuda a passar pelos altos e baixos. Não é os altos só, né? Não é só os altos, entendeu? É transpassar desafios. E, cara, acho que em Provérbios fala alguma coisa nesse sentido aí, Diego, dizendo mais ou menos assim: a sabedoria está na multidão de conselheiros. Que legal. Cara, se Salomão, que foi o cara, há 3.000 anos atrás, o mais rico do mundo, né? Não foi? Não tem essa conversa? Ele tinha como prática, você sabia disso? Ele falava, tem um cara lá que é o cara da ciência, ele mandava trazer para ficar perto dele. Ah, tem um cara da matemática, traz para perto. Para se aconselhar, para ouvir. Olha quem ele se transformou. Porque um conselho é nada mais que um ambiente de aprendizagem, de aconselhamento. E agora você trouxe isso, cara. Eu acho que a gente não tem mais como negligenciar certos assuntos. E também aqui nós temos essa linha também de valor que é uma empresa cristã, é um posicionamento nosso e nós trazemos isso porque a gente sentiu que na vida empresarial não dá para também não ter isso. Na verdade, o conselho é uma prática milenar, né? Pois O conselho sempre teve presente lá nos faraós, para os reis. Não, você lembra? Até aquela coisa meio mística. É assim, só ver isso, né? Mas só assim, aprender, o povo judeu, cara, eu vi uma coisa assim, até de um cara que eu assisti uma palestra, um puta que faz uns ensinamentos judaicos, né? E ele falou sobre isso. Uma vez um jovem foi se aconselhar e falou, eu quero abrir uma cafeteria. Aí ele foi no tio dele, que era bem cedido, ele falou, cara, a cafeteria é muito bom. Então você vai lá, trabalha numa cafeteria por 6 meses, volta, trabalha por mais tanto tempo, volta que aí até eu invisto em você. Ele falou que vai ali, vê todos os erros, trabalha, serve café, faz o café. E o povo judeu, proporcionalmente, eles usam o conselho de pessoas mais maduras para tomada de decisão, é cultural. Não, e é o povo... A integridade é posto. Não, e hoje ainda é o povo proporcionalmente mais bem sucedido do mundo. E a sabedoria, né? E é por conta da sabedoria. Você vê como a sabedoria precede tudo isso? Que a sabedoria é você... Acho que você falou é o Rabino Rony? Não, é o... Eu não querendo lembrar o nome aqui, mas eu esqueci o nome. Acho que eu já vi alguma coisa sobre isso. Eu gosto do Rony, inclusive. É porque a prática de aconselhamento, ele tá muito presente, né, nessa cultura. Então, e hoje a gente começou a entender isso, como é bom ouvir uma pessoa experiente, né? Muito bom. Cara, e assim, inclusive, acho que ontem eu comentei com você sobre uma startup que tá rodando, tá tudo bem, só que a startup é startup. É só o fundador, cara. Eu presa. Eu falei, cara,
Vamos conversar aí, né? A gente vai trazer ele pro conselho. Então, por quê? Porque chegou um momento, chega um momento que ele não tem para onde ir, né? Reúne 2, 3 amigos, fazem uma empresa. Cara, quer escalar de verdade, quer cortar caminho, quer sofrer menos, entre aspas. Tem que cair com a VC, tem que cair de repente, dar um passo para trás e cair numa aceleradora. É fundamental. Porque a aceleradora vai educar ele da forma certa. Porque tem startup onde isso, cara. Já vi startup que bateu aqui a nossa porta, Luiz. Um puta produto rodando, faturando, só que não tinha um KPI para mostrar, não tinha processo, não tinha gestão, só dava lucro. Ah, eu quero fazer rodada, não sei o quê, minha empresa vale tanto. Não vai, amigão, ninguém vai botar dinheiro aí. Profissional não vai. Né? Aí, às vezes, aí pega alguém distraído, assim, vamos dizer assim, pega um amigo, alguma coisa, que vê que a ideia é muito boa, o menino vai lá e coloca dinheiro no startup só. 200 mil e perde. E vai perder. A chance de perder é muito grande. Ô, Luiz, tem uma coisa assim que eu queria que você falasse sobre um negócio. E, Rogério, hoje o ambiente empresarial, ele é sistêmico, cara. Ninguém detém mais o conhecimento vertical. Não é só sobre aconselhamento, se a gente pensar. Porque, assim, imagina quantos conhecimentos você tem que ter numa empresa. Hoje nós estamos aqui gravando um podcast. Vou colocar você ali para sentar para fazer um audiovisual. Deu ruim. Que é um dos ambientes mais importantes dentro de uma empresa. Então, tem 2 jovens ali atrás, Thiago e coisas, que vão ser... Que talvez tenham um papel mais importante na empresa hoje, que é um brand por meio do equity brand, né? Uma estratégia de marketing feita dentro de uma empresa, que é feito por jovens, que tem uma percepção muito melhor, mais apurada que nós. Então, você não vai ter um jovem no seu conselho, Rogério? Certo. Interessante isso, né? Não é só necessário. O conselho, talvez tenha um jovem ali que talvez seria o mirim antigo, e assim, que corria tudo aquilo que poderia dar um conselho que ninguém nunca ouviria, você lembra? Na verdade, pensar, quebrar os paradigmas, porque assim, o jovem, ele tem a característica de quebrar os paradigmas, pensar diferente. Sabe aquele ditado antigo? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Exatamente, exatamente. O jovem não vem com os paradigmas. Boa. Né? Não sabia. Cara, é um ditado assim, eu não sabia que era impossível. Ele fez porque não sabia que era impossível. Porque... Se ele soubesse, isso é a crença. Aí vem a crença, cara. Cara, você vê, né? Sabe aquela cabeça, na Bíblia tem uma coisa, pensar como uma criança e tal, porque a criança, ela não tem esses pontos. Por quê? Porque tudo é possível. Não tem o vício, né? Não tem a crença limitante. No final, tem essa perspectiva, não tem, Luiz? De você pôr o pé, depois pôs o chão. E o jovem, ele foi na fé. No final, ele achou que nem sabia que não era possível. Interessante isso, né? Isso aí é forte. Fala de novo aí, deixa eu anotar aqui. Isso é muito falado, era muito falado na indústria no passado. Assim, olha, nas empresas, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Boa. Interessante. Mas agora, pra gente até chegar ao fim, que eu acho que o papo foi já muito rico, eu queria trazer, assim, uma reflexão nossa para um microempresário. Vamos até sair do ambiente startup, porque startup às vezes assusta. Ah, porque eu não sou startup. Startup nada é mais uma empresa também moderna, da nova economia, pensando diferente, pensando nesse novo mundo, tá? Então, se coloca nesse lugar. Eu acho que o mundo já fez uma inflexão, ele vem para uma mudança extremamente de uma revolução, de fato, né? O mundo vai mudar muito, talvez a maior mudança da história da humanidade acontece agora, com a IA e o que nós estamos vendo. Como fazer um conselho? Eu vou começar, aí a gente fala um pouco. Eu tenho empresa, beleza, eu não tenho dinheiro para contratar, porque é a realidade, né, Rogério? Vamos lá, né? Uhum. Eu não tenho nem maturidade de achar que dá pagar R$1.000 para cada um, quanto é. Mas vamos começar de uma forma consultiva. Por que você não chama alguns parceiros que têm habilidades diferentes da sua para ser um conselheiro consultivo não remunerado para você começar assim? Falar, você poderia fazer uma reunião comigo para eu falar um pouco da minha empresa e você trazer seus aconselhamentos? Aí você traz um amigo seu contador, você traz um mais velho, você traz um menino de marketing. Será que isso pode ser uma prática, Luiz? Poderia começar assim, quem ainda não tem condição? Existe também a modalidade de conselho por equity. Por equity. É muito comum alguns conselheiros estar recebendo o equity da empresa, que a empresa às vezes nem está em condições de pagar, né? Isso, você está falando de uma participação acionária. Eu te dou 2% do resultado futuro daqui tantos anos. É uma possibilidade, né? Se você me ficar no meu conselho, aí você cria uma regrinha junto ali. Sim, tem. Boa. É uma possibilidade. É o for equity, né? É melhor você ter um percentual
menor de uma grande empresa do que ser dono de uma pequena empresa sozinho. Rapaz, Esse é o princípio do... isso aí eu já me vacinei, viu, Luiz? Eu quero ter pouquinho de 100 empresas e só uma eu quero tocar. É isso Coisa aí. interessante, né? E, Rogério, como que você vê um cara pequeno, uma empresa normal, tomar uma decisão e trazer um conselho para dentro? O Luiz, então, trouxe o For Equity. Vamos contextualizar. O For Equity eu acho que faz bastante sentido. Uma troca por participação pequena. Mas aí eu volto lá naquela parte que eu disse anteriormente sobre a consciência. Esse empresário, esse empreendedor que vai para essa linha do For Equity, ele já está com um nível de consciência um pouquinho mais elevado e ele entende isso. Ele já deve estar dentro de um acelerador ou de um ecossistema. E aí ele já não tem mais, ele já não tem apego, ele sabe que a empresa nasce para ser vendida. Então, um comportamento diferente. Um comportamento. Vamos pro tradicionalzão, mesmo que não sabe nada, que não quer saber disso, mas ele tem a consciência que ele precisa dar uma melhorada ali, se cercar de pessoas melhores que ele naquele skill, certo? Eu começaria com um bom exemplo seu aí, cara. Porque toda empresa paga um contador, todo empreendedor tem um amigo que tem uma empresa. Caramba. Né? Ninguém tá sozinho no final. Ninguém tá sozinho, então... Porque eu acho que todos, qualquer um hoje que tem uma empresa, independente se ela tá aqui ou lá, se um amigo convidar ele, cara, você não quer ser meu conselheiro? Eu vou fazer uma reunião por mês aqui na minha empresa para discutir para onde que eu vou e tal. Eu queria te convidar para ser meu conselheiro. Cara, ele vai montar um conselho dele, mesmo que não seja profissional, mas ele vai montar um conselho que vai ser onde vai ser uma oxigenação de ideias. Que já serve, né? Que já serve, já tira ele do primeiro momento. Pode fazer isso por meio de networking? De networking. E será que, olhando... Uma questão que me veio aqui, por um outro ângulo, olhando do outro ângulo, aqui nós estamos olhando do ponto de vista da empresa. E do ponto de vista dos prestadores de serviço, se eles pretendem evoluir e ter um diferencial competitivo, por que não um contador, um advogado que atende empresa, não ser também conselheiro delas de alguma forma? Exatamente. Imagina um contador que, ao invés de só fazer as rotinas da empresa, ele aconselha a empresa do ponto de vista tributário, você está no melhor regime, etc. Imagina um advogado que ele está ali atendendo a empresa, mas ele pode ser conselheiro dela de algumas formas, diminuir o passivo, alguma coisa. Então, talvez é hora dos prestadores de diversidade fazerem um over-delivery, vamos dizer assim, pensar como conselheiros. Cara, olha que diversidade, cara. Você vai colocar um contador com um advogado, com um médico que te atende com a saúde trabalhista lá, de repente até com o seu... Cara, uma empresa de prestação de serviço de limpeza, por exemplo, cara. Não interessa. O interessante, o que enriquece um conselho é a diversidade de conhecimento. É igual que você falou, pô, banana com banana não dá nada, dá banana. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi muito esclarecedor isso, Luiz, para mim agora, deu um putz aqui, explodiu meu cérebro no sentido seguinte. É muito fácil conceber um conselho. É muito fácil. Um insight, né? É só umas boas práticas, cara. E essa boa prática, com certeza, vai levar a um conselho futuro profissional. Exatamente. Agora, Luiz, até pra gente... Eu acho que, por hoje, eu acho que esse insight, eu acho que fechou com chave de ouro. Mas, Luiz, você trouxe uma coisa muito interessante, que é o over-delivery. E aí, eu vou chamar uma atenção pros empresários. Quem entregar mais o mesmo, a IA vai entregar, tá? Sim. E ferramentas, software, SaaS, contabilidade, essas coisas vão ser ferramentais, né? Agora, qual que vai ser o diferencial competitivo? Pô, cara, eu entro na sua cadeira tantas horas por dia de conselho. Por quê? A ferramenta não vai sentar com você e falar, discutir um planejamento tributário tão perfeito quanto, não dizendo que ela não vai fazer, mas às vezes aquela conversa, o ambiente vai fazer você ter decisões tributárias melhores. Então, o contador que ficar, eu acho que você deu até uma dica no over-delivery aí necessário para sobrevivência para o futuro, cara. Se vocês me receberam aqui gentilmente aqui em Campo Grande, né? Seu sócio aí, o Isaac, foi me receber no aeroporto. Jackson. O Jackson, desculpa, o Jackson. E eu fui conversando com ele, lembrando de onde a gente se conhece, né? Me apresentou outro rapaz ali também. Aí nós nos encontramos na formação do CEO lá em São Paulo, num curso com... Xabá. Exato. E ele, quando você pergunta para ele, o contador, o Xabá, ele fala assim, você tem uma empresa de contabilidade? Não, eu ajudo as empresas a crescerem. Olha que legal. Você tem que ser essencial.
Hoje, Por isso pra que é você uma não ser das maiores substituído por uma ferramenta, né, você tem que ser essencial. Cara, Né? que coisa boa. Eu ouvi esses dias, eu até falei com você, Rogério, que o Salib e o Magaldi falam muito sobre isso, o que verdadeiramente, acho que é uma pergunta do Peter Drucker ou do Jim Collins, eu não lembro. O que sua empresa faz? Eles fazem isso. Uma frase em inglês. O que verdadeiramente sua empresa faz? Aí o cara fala, ela é de contabilidade. Aí o cara fala, ele não sabe o que ele tem na mão. Ela ajuda para empresas crescer. Tipo isso, cara. E 90% dos empresários não sabem o que a empresa faz por conta desses questionamentos. Olha como que a reflexão é importante, né, cara? A empresa que nós participamos da reunião do conselho hoje de manhã, e eu vejo que o diferencial dela é o atendimento que ela faz dentro do produto, do serviço que ela oferece. E o nosso professor lá da formação do senhor falava também que todo mundo no final tem uma empresa de atendimento. Você é contador, você tem uma empresa de atendimento que faz contabilidade. Você é advogado, você tem uma empresa de atendimento que faz serviço jurídico. Então, tudo se resume a um atendimento de excelência. Se você atende o seu cliente, Muito boa. resolve a dor dele, então... Muito boa. Tá. Ó, eu Aí acho fiquem que... atentos, ó. Isso é uma grande... que- Isso muda o jogo, tá? Isso aqui, Diego, Não, isso aqui eleva sabe seu faturamento em 30% no mínimo. Sabe aquela frase de milhões que um conselheiro te fala? Tá aí Boa. o ROI do conselheiro que às vezes não se tangibiliza. Olha que muda a vida. Duas falas tuas hoje, Luiz, de verdade, vale... Sabe aquela palavra que vale milhões, assim? A gente fala, cara, isso aí já coloca talvez um contador que vai assistir num ponto de reflexão, cara. Agora, vamos lá, Rogério, vamos fechar. Eu acho que daria pra ficar... Esse papo dá umas horas, se tivesse até coisa pra comer aqui. Aí pra... Tem, né? Mas você vê que assunto legal, rico, né? Um bate-papo. Acho que a gente forma um grupo bom de conselheiro aqui. Quiser contratar a trinca aqui, hein, Rogério? Opa! Ó, pessoal, Rogério, dá um conselho pro empresário aí, dentro desse contexto. Bem breve, naquela câmera ali. O conselho que eu daria hoje vai atrás de um conselho. Monte seu conselho. Torne-se um conselheiro. Com certeza vai mudar muito seu mindset e vai te dar bons resultados. Ótimo. Luiz, pra câmera ali. Também nessa, Thiago? Dá um conselho nessa aqui. Fala pra galera. Qual O que eu diria é não se assustar com a palavra que parece difícil, parece um conceito difícil de entender, que é governança corporativa. Muitas vezes você vai procurar uma definição de que é governança corporativa, você vai ter dificuldade de achar uma definição. Então, não assustar com esse termo e pensar nos princípios que estão envolvidos por trás da governança corporativa para você chegar a ter um conselho que te ajuda nisso. Se até aos princípios da responsabilidade, transparência, ética, sustentabilidade, accountability. Esses são os princípios. Então, é possível buscar governança corporativa, não é uma coisa complicada. Não, muito bom, cara. Eu vou dar meu conselho também aqui. Se você gostou desse assunto... vem para uma cultura venture cap, se torna um anjo investidor, que esse ambiente de cadeira de investidor vai oxigenar toda a tua vida empresarial. Nem que você comece com um pezinho, tá? Até você pegar a mão, mas eu acho que esse é um caminho muito bacana. E já para encerrar, obrigado, Luiz, foi um prazer ter você aqui, assim, para esse bate-papo, acho que foi enriquecedor, de verdade. Rogério, foi muito agradável, né? Muito Um bom, bate-papo. cara. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação mais uma vez tê-lo aqui Satisfação com a conhecer gente. aqui esse ambiente maravilhoso da Hyper, é uma maravilha. Bora pra cima. Maravilha. Pessoal, eu tenho certeza que se tocou no seu coração, toca no coração de um empresário amigo seu, uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Sabe aquela pessoa que parece estar com a mochila nas costas no mundo empresarial? É essa pessoa que precisa ouvir, encaminha para ela. Segue a gente nas redes sociais e até a próxima.